estudando o livro de 1 Samuel. E o livro de 1 Samuel é um dos livros históricos centrais da história de Israel. E é o momento, no capítulo 10, que Saul é o ungido rei. Israel está vivendo um período sem rei na sua história, está vivendo um período de juízes, e é um tempo em que o pessoal tem feito conforme está na cabeça, cada um seguindo seu próprio coração. E é um tempo de bagunça ali entre as tribos de Israel. E aí nós fomos vendo desde o começo do primeiro capítulo, esse processo da chegada de Samuel como profeta, passagem do sacerdote Eli, todo o trauma familiar que aquele homem viveu, os filhos desobedientes. Chegamos no momento que Samuel agora é o homem de Deus ali, presente em Israel, e também está com os filhos fazendo coisas erradas. O povo pede por um rei, e aí Deus, depois de falar tudo aquilo que esse rei vai ter direito, ele aponta Saul como esse rei nesse momento. E Saul não era aquele rei que Deus tinha prometido desde o Gênesis e durante o decorrer da história do Velho Testamento, porque Deus prometeu um rei, mas não era bem Saul o rei de fato que Deus tem apontado para Israel. Mas esse é o momento que Saul é confirmado neste momento da história como rei de Israel. E a gente viu semana passada, depois do apagão que tivemos aqui na igreja, né, alguns minutos, que estava presente, foi a primeira vez que acabou a energia aqui na igreja, mas foi uma experiência interessante, deu certo, sobrevivemos. E Saul foi confirmado rei, é o que o texto agora do capítulo 10 vai dizer, em 4 estágios, para ter essa confirmação diante de todo o povo. Primeiro, no capítulo 9, que nós meditamos semana passada, Saul tem uma unção em segredo, no secreto ali, com Samuel. Para o capítulo 9, toda essa história, até o versículo 1 do capítulo 10, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Depois do decorrer do capítulo 10, que é o texto que nós vamos ler agora, é o momento que Saul vai ter uma confirmação através de sinais, de algumas evidências que vão acontecer, que o texto deixa bem claro aqui, que ele é o rei agora, que Deus está confirmando para Israel. Depois, próximo domingo, a gente vai ver sobre uma confirmação pública que ele vai ter. Ele vai estar numa batalha, e através dessa batalha o pessoal vai ver que vai ter vitória. Eu vou contar o final do capítulo, né, da história. E aí o pessoal vai falar, não, ele é o rei de fato para o nosso povo, para nós. E vai ter todo esse alvoroço ali em Israel. A confirmação pública é a aclamação dele como rei de fato através dessa vitória. Agora imagina a cena, eu chegando na tua casa, aí bato lá na sua porta, toco a campainha, o interfone lá do condomínio, aí você convida para tomar um café junto, um chá bem quentinho, nesse frio, a gente tem um tempo legal de conversa, e aí no final desse encontro eu falo para você, olha, você vai ser o próximo presidente do Brasil, já que a gente não tem rei, né, por enquanto, né, então a gente, para falar a linguagem que a gente entende, você vai ouvir essa palavra, né, eu não vou falar presidenta, porque eu nunca gostei de falar presidenta, né, mas ou a presidente do Brasil, né, você vai ouvir essa história. Mas peraí, que doideira é essa? Como assim? Que palavra de Deus é essa para mim? Se você não duvidar de mim, eu que vou começar a duvidar da tua sanidade, né? Assim, tem pessoas que vão achar que isso aqui não, mas tem uma autoestima melhor, né? Fala, opa, isso é eu mesmo, né? O cara, né? Mas assim, o normal é você duvidar dessa palavra, você questionar. Mesmo que eu fale, né, como se fosse uma palavra de Deus, mas no básico você vai fazer perguntas.
Ninguém vai sair falando já para a rua, opa, fui ungido o futuro presidente do Brasil. Né? Você vai falar assim, peraí, vamos examinar isso direito? Você vai querer alguma evidência de confirmação dessa palavra. Esse contexto aqui do capítulo 9 para o capítulo 10 de 1 Samuel, com certeza, a história vai falando aqui no livro, ele é uma pessoa já de prestígio. As pessoas já conhecem a palavra dele e já viram confirmação da sua palavra como homem de Deus. Mas ainda assim, essa notícia para Saul, de que ele seria o rei de Israel, foi pesada demais para ele. Foi uma notícia muito grande. Peraí, eu vou ser rei? É interessante que no capítulo 9, só citar aqui o texto, é o momento que ele escuta falar, ouve da boca de Samuel que ele vai ser o rei, só que essa função de rei nem existe ali em Israel ainda. Aí no capítulo 9, verso 20, Samuel faz essa declaração sobre o futuro de Saul. Presta atenção. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? E aí Saul, não entendendo bem o que está acontecendo, ele vai responder no versículo 21. Caso não sou eu, um benjamita, da menor das tribos de Israel, não é o meu clã, o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Dá para entender a cena? Só para quem é aqui da região do ABC, sem demérito, mas só uma questão geográfica nossa. Que nem eu indo ali na região do Pedroso, pegando uma pessoa bem humilde ali, e falando assim, ali está um novo futuro presidente do Brasil. Né? E aí, olha assim, você vai pensar, como assim? Como é que isso pode acontecer? Né? Só para a gente trazer para o nosso contexto, o que é ser dessa tribo? Interessante que o capítulo 10, no decorrer do texto que a gente vai ler, um tio de Saul vai perguntar para ele o que aconteceu quando ele estava ali com Samuel, e Saul vai estar ainda relutante em falar de fato o que foi que ele escutou de Saul. Ele vai evitar isso, a gente vai ver no texto que a gente vai ler, no capítulo 10, verso 1 ao 16. E para Saul acreditar de fato que ele seria rei, que ele era o rei apontado por Deus nesse momento da história, que as palavras de Samuel eram palavras de Deus de fato, Samuel vai falar para Saul retornar ao seu caminho, voltar para a sua casa, mas que no caminho vão acontecer três coisas, três sinais que vão provar que Deus está com ele. E a gente vai ler agora do versículo 1 ao 16 para fechar essa história no contexto de hoje. Capítulo 10 de 1 Samuel, verso 1 ao 16. Versículo 1 diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Presta atenção nesses dados, tá? Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você,
e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: onde vocês foram? Ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel lhes disse? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio que Samuel tinha dito sobre o reino. Essa geografia que é citada aqui nesse texto, no versículo 10 em particular, sobre Gibeá, tem um significado bem especial para esse contexto de Israel. Gibeá é o local onde os benjamitas, eles estupraram e mataram a concubina de um levita. E essa história está contada em Juízes capítulo 19. Foi uma tragédia. É até interessante que está bem no contexto desses dias aqui no Brasil, dessa violência contra a mulher, e a Bíblia está repleta de textos que relatam a violência contra a mulher. E essa afronta, essa ofensa, essa tragédia que aconteceu no meio de Israel, que está relatada em Juízes 19, levou as outras 11 tribos de Israel a quase exterminarem a tribo de Benjamim. Eles entram em guerra, está relatado em Juízes capítulo 20 e 21, para quem tiver curiosidade e quiser situar o texto. E é um momento terrível na história de Israel, como um todo. E é esse momento aqui, essa unção de um benjamita como rei de Israel, talvez é o sinal justamente de que a tribo de Benjamim foi restaurada, foi perdoada diante de Deus, ou diante do seu próprio povo. Porque é dessa tribo, com esse histórico, que agora tem apontado. É de onde vem Saul. Raquel, versículo 2, que vai citar Raquel, o texto aqui do capítulo 10, Raquel era a esposa favorita de Jacó, para quem não lembra da história. E Benjamim se tornou seu filho predileto de Jacó, porque depois, no período ali, José está ausente, eles pensam que José está morto. E Benjamim é o filho que Raquel, ao dar luz a esse menino, ela morre no parto ali. Está relatado também em Gênesis capítulo 35. Essa referência a Raquel, para quem é de Israel, para a gente que está distante, né? Mas para quem é de Israel, é uma lembrança. Toda essa história, tudo isso vem à tona no meio deles. As promessas de Deus para essa família se cumprindo. Gênesis capítulo 35, verso 11, Deus promete para a descendência de Jacó, através de Benjamim. O texto diz assim: Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederá uma nação e uma comunidade de nações, e reis
estarão entre os seus descendentes. Aí é interessante que em Gênesis, capítulo 49, versículo 10, Jacó vai prometer para Judá, seu outro filho, ele vai dizer assim: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Esse texto do Gênesis, ele sugere aqui uma transição de um rei, de um monarca que seria da tribo de Benjamim, para agora um monarca que virá da tribo de Judá. E essa transição, ela vai acontecer justamente entre o livro de 1ª e 2ª Samuel. Só que talvez o que é chave aqui nesse texto, nesse entendimento dessa história, é que Judá vai ser prometido para Judá essa coroa, essa herança, essa descendência da linhagem dele, é depois que ele se oferece a si mesmo no lugar de Benjamim. Naquela história de José, quando ele está diante dos seus irmãos, no capítulo 44, alguns aqui vão lembrar, só dando um resumão. José está diante dos seus irmãos, naquele reencontro, depois que seus irmãos haviam expulsado ele de casa, vendido como escravo, pensavam que ele tinha até talvez morrido, tivesse morto. Pai desesperado, angustiado com essa situação, aí vem fome sobre a terra do Egito e pega todo Israel, e aí a família tem que ir até o Egito buscar socorro. Que é o governador do Egito, José, e Deus tem preservado todo esse tempo. É a história de José que é conhecida de todos, senão depois você volta para o texto para ler, e é uma história que sempre que você volta nela, é apaixonante a história, é encorajadora. Você lê, toda vez que eu leio, algo me emociona, me toca naquele texto. E aí nesse momento que José ameaça seus irmãos ali, tem uma situação que ele arma tudo ali para de fato dar uma lição aos seus irmãos e eles verem o mal que eles tinham feito. E é esse momento que ele quer ficar com Benjamim, ali preso no Egito, e aí Judá se oferece para ficar no lugar do seu irmão mais novo. É interessante porque Davi, daqui a pouco a gente vai começar a entrar na história de Davi. Estou ansioso por esse momento no livro de 1 Samuel, que é uma virada na história. Davi é da tribo. Lá na frente, Novo Testamento, dentro da genealogia, alguns não entendem, porque a Bíblia ela sempre volta para genealogias e começa assim o Novo Testamento, nos Evangelhos. E ali você vai ver Jesus vindo dessa descendência da tribo de Judá. Quer dizer, o rei de fato, o rei que Deus de fato tem prometido para Israel. É aquele que vai assumir o trono também depois de oferecer a si mesmo como substituto pelo seu povo. É o mesmo exemplo no Velho Testamento. A prefiguração de tudo aquilo que Jesus vai vir fazer de fato, pelo todo o seu povo. Voltando para o capítulo 10, no versículo 6, esse encontro com os profetas que Saul tem um significado especial. O texto do versículo 6 diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Então Samuel escreve esses 3 sinais que vão confirmar Saul como rei. No versículo 2 a 6, ele vai narrar esses sinais. O autor ele vai citar os 2 primeiros sinais apenas falando, mas no versículo 9, ele diz assim: que todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia.
Mas aí ele descreve o terceiro sinal no verso 10. Presta atenção. Se der para colocar o verso aqui no PowerPoint, o pessoal consegue acompanhar também. No versículo 10, ele acrescenta assim: chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quantos que já o conheciam e viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? O homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas? Quer dizer, eles estão vendo que alguma coisa aconteceu com Saul, com o filho de Quis. O que aconteceu? A resposta é que ele está entre os profetas. E a implicação aqui é que agora Samuel, de alguma maneira, é como se fosse o pai adotivo de Saul. É tratar Saul agora como um de seus filhos. Assim como quem está aqui desde o começo desse estudo em 1 Samuel, desde a primeira semana, a gente começou a ver semana após semana sobre a história dessas famílias. Lembra? Assim como os filhos imorais de Eli foram substituídos por Samuel, que Samuel passou a ser considerado como um filho para Eli, agora é o momento que os filhos imorais de Samuel estão sendo como que substituídos agora pela figura de Saul. Vai ser tratado por Samuel como se fosse um filho. Para onde isso aqui nos leva no texto depois? Saul vai tratar Davi como um filho. No caso, mesmo que o filho dele, chamado Jonatas, era um filho fiel, mas Saul vai ter esse tratamento com Davi também. Davi vai se tornar filho de Saul, quando ele tem a filha de Saul oferecida para ele para casar-se, está no capítulo 18, mais adiante. É no capítulo 24, verso 16, Saul, numa das situações em que Davi vai poupar a vida de Saul, uma delas, Saul vai dizer assim para Davi: é você, meu filho Davi? E aí no livro de 2 Samuel, presta atenção de novo, esses contextos, essa maneira como a palavra de Deus vai falando e mostrando situações, e elas continuam apontando para Jesus. 2 Samuel 7,14, aí vai chegar um momento que é Deus falando. Deus vai dizer assim sobre filho de Davi. 2 Samuel 7,14: eu serei seu pai e ele será meu filho. Em Êxodo capítulo 4, verso 22 e 23, Deus chama Israel como seu filho. Fala assim: depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. E esse é o momento que essa identidade de Israel vai começar a ser focada na linhagem do rei, do seu rei. E no caso aqui, o livro de 1 Samuel vai focar como tema central justamente o reinado de Davi. Daqui a alguns domingos nós vamos estar estudando sobre isso. Esse rei davídico, que a gente pode falar assim. Mas o final que essa história vai nos levar é justamente para contar para Jesus. Porque esse reinado de fim vai se cumprir em Jesus. Essa identidade de filho vai ser confirmado no batismo de Jesus, quando Deus fala em Marcos capítulo 1: tu és o meu filho amado. Jesus, o verdadeiro filho de Davi, filho de Deus. É Ele que vai reinar plenamente sobre o seu povo para sempre.
E aqui é um momento de transição nessa história toda. O que a gente vai aprender com esse texto? Hoje é uma aplicação bem direta, porque eu quero terminar lendo um texto ainda com os irmãos. Você olha para esse background todo que nós estamos lendo, entre 1 Samuel 9 e agora o capítulo 10. Não sei se como é que você olha para a vida de Saul. É que sempre que a gente cita Saul, vem um rei mau, um rei traíra, um rei que vai aprontar, um rei que quer as coisas para si mesmo. Mas esse momento aqui, o texto não fala sobre isso. Nesse momento, dá uma pausa. Vamos brincar que faz de conta que a gente não sabe ainda o final dessa história, nos próximos capítulos. Porque o coração de Saul vai mudar. Mas esse momento aqui, Saul não chega com soberba diante de Samuel. Saul não está atrás de poder. Pelo contrário, Saul está olhando para si mesmo. Olha de onde que eu venho. Como é que eu vou ser o rei de Israel? Olha quem é a minha tribo. Olha o meu contexto. Como é que eu vou ser rei em Israel? Na linguagem dos dias de hoje, que a moçada também está mais habituada, olha para o meu background, né? Olha para o meu contexto. Como é que Deus pode me usar? Como é que eu posso ser escolhido por Deus? Como? Em outras palavras, como é que Deus pode olhar para mim? É algo que a gente pode terminar meditando e orando nessa manhã sobre esse olhar de Deus. Que Deus não está olhando para o cara com currículo da Cato, sabe a Cato, aquele site mais completo. Aí você sabe todos os cursos de especialização de fim de semana que você fez, online, né? Títulos de PhD, as diferentes cursos de bacharel que você fez, que você se formou bem. De novo, nada de errado em ter um excelente currículo. Nada de errado de tentar ser organizado, focado na vida, batalhar por algumas coisas. Nada de errado. Mas o problema é quando a gente coloca esperança nesse background. Quando a esperança do nosso coração e da nossa vida eu estou no controle, eu estou dirigindo os meus passos. Meu currículo é que vai trazer um atestado para uma vida que vai dar tudo certo. E aí, você que talvez não teve essas oportunidades, ou queimou etapas, ou hoje está aqui, sabendo muito bem que a tua história, você olha para trás e fala assim, o que Deus pode fazer disso? Tanta besteira que eu já fiz na vida, tantas decisões erradas. Olha a minha família, olha o bairro que eu moro aqui no ABC. Tenho tanta vergonha que às vezes eu desço até alguns pontos de ônibus antes, para o pessoal não saber direito onde que é a minha casa, onde é que de fato eu vou passar a noite. Eu estou aqui às vezes com um jacão bonito, um tênis legal, tento chegar da melhor maneira, mais apresentável possível, mas por dentro você fala assim, cara, olha o meu contexto, olha a minha vida. Para alguns aqui que vão dizer amém, né? Olha para a minha conta no banco, como é que está o saldo lá. Tem tempo que faz que eu não vejo aquele número sair do vermelho. Eu penso que eu vou ter alguma chance, alguma oportunidade. Deus vai olhar para mim. Só que os critérios do Senhor são outros. Os critérios de Deus para usar alguém são outros. É uma outra balança. É uma outra maneira de olhar. E olha como Deus olha para nós, porque se esse texto está apontando para Jesus, vamos ver o que Jesus tem de palavra para nossas vidas? Se o Velho Testamento, esse texto, porque senão fica só um livro de história, só uma história de Velho Testamento bonito para a gente contar, mas se esse texto aponta para Jesus, o que Jesus de fato fala para cada um de nós hoje? O que Jesus está falando para cada um de nós? Aliás, o que o Novo Testamento fala desse Jesus? O Velho Testamento está tudo parte, tudo vai em direção a Ele. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios é um livro riquíssimo. A gente já estudou aqui na comunidade por vários meses, várias semanas,
E olhando só de uma perspectiva, porque tem vários ângulos que você consegue olhar para esse texto de Efésios, e se começarmos uma nova série de mensagens desse livro, vai sair outra coisa daqui de tão rico que é, porque quando nós olhamos para Efésios, a gente olhou sobre a questão do ponto de vista da nossa identidade. Mas hoje, olha com relação a esse Jesus, a Bíblia está falando, o Velho Testamento está falando como uma promessa do rei, de fato, que nós cremos que é o verdadeiro rei, revelado nas Escrituras, e o Novo Testamento vai contar para isso. E olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme um propósito da sua vontade. Para, qual que é a vontade? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Irmãos, esse texto ele fala por si mesmo, se você não lê atropeladamente. Se você lê com o coração aqui, Senhor, fala comigo nesse dia, porque eu estou achando que a minha vida não vai dar certo. Fala comigo porque eu estou achando que eu não tenho mais esperança. A minha casa está desmoronando. Cada um aqui sabe exatamente o dia chamado hoje, como é que está o teu coração. E aí você vê que a mensagem de Deus aqui não está falando sobre os teus esforços para dar certo. Está falando daquilo que Deus já fez em Jesus Cristo. Ele já fez. E o que Ele já fez, e eu gosto de martelar isso por causa dessa distorção que nós temos nos dias de hoje, com referencial evangélico torto, errado, fora de rota. Irmãos, tem uma mensagem chamada de evangelho que está torto. O rumo desse barco está indo para um lugar esquisito. Quando atrela o favor, a graça de Deus, com o esforço humano, com a oferta que você traz aqui, dedicando ao Senhor, mas para amarrar alguma coisa de bênção para a tua vida. Quando tudo que você faz é para conseguir alguma coisa, para ganhar alguma coisa, para ter alguma coisa. A mensagem do Evangelho não é sobre, eu já falei isso, eu vou repetir essa expressão, não é sobre ter, quero, mas é sobre ser generoso, é sobre dar, é sobre abençoar, é sobre fazer o bem, não importando o retorno disso, mas por quê? Porque é o certo. Porque o amor de Deus, Ele ama, e Ele transborda esse amor a partir de tudo que Jesus já fez. E aí a gente fica querendo, sabe, aquela mente programática, pragmática, de exatas, sabe? E a Bíblia não é essas ciências exatas. Prova, faz os testes aqui para ver se Deus existe mesmo, vai para um laboratório. Não, a mensagem de Deus não é feita num laboratório de pesquisas da USP. Por outro lado, a mensagem de Deus ela é revelada em vidas, carne e osso. Não é só em falar em voz aqui, rodopiar no palco e ter um culto, sabe, cheio de luzes piscando e sai fumaça do palco e um monte de coisa. Aí, ufa, hoje eu senti Deus. Hoje Deus estava naquele negócio, mas ele não teve amor, não teve carinho. Por isso que a gente sempre fala aqui na comunidade, sempre que a gente está nas oportunidades aqui, que Deus nos livre de sermos uma comunidade fria no amor básico, porque eu tenho pavor de alguns ambientes religiosos que vai ser falado do amor de Deus, mas você chega ali, ninguém te dá um bom dia, que nem um gesto de amor, é um gesto de educação. E aí, eu vejo aqui na comunidade algumas coisas que eu vejo
Eu sou o primeiro que às vezes eu quero baixar a cabeça para falar, não estou vendo tal cena. Porque aqui é o momento mais simples e básico daqueles que estão em Cristo, cheio da sua graça, cheio do teu Espírito Santo, demonstrarem princípio básico de amor, de gentileza, de generosidade. Irmãos, essa mesa do café da manhã, hoje é um dos dias que eu reflito sobre isso. É apenas um grãozinho na balança, um grãozinho de nada, para começar a mostrar um pouquinho só do amor de Deus no nosso meio, para quebrar o gelo daqueles que estão chegando aqui com o coração, você chegou aqui com frio, mas imagina um frio que está no coração, que está na alma, coração que está árido, está seco. E no meio desse friozão, o cara abre a boca, não sei nem aquela fumacinha a mais, sabe? A gente brincava quando era criança, né? Está tão seco dentro, está tão ruim, negócio que nem isso rola. Né? A gente tem isso aqui, para que de alguma maneira, eu sei que é impossível todos terem atenção com todo mundo. É impossível porque quando eu começo o culto aqui, eu vou olhando aqui, e às vezes a minha cabeça na semana, até penso que alguém não veio na semana passada, na anterior, quando eu converso, não, mas eu estava no culto, não sei o quê, porque a gente se dispersa aqui um pouco. Porque ninguém tem atenção para mais de 10, 15 pessoas, você não consegue ter esse foco. A cobrança não é nesse sentido. Minha cobrança, ou meu toque hoje, ou a minha vontade só de compartilhar com os irmãos, é sobre só o absurdo, às vezes, com a nossa atitude básica, para falar da graça de Deus. O Evangelho, irmãos, não tem jeito. Ou ele é visto nas nossas vidas, ou não tem outra forma de ver. Porque o Evangelho não foi feito para ficar no livro. E aí você fala assim, não, lê a Bíblia. Vem na semana que Deus vai falar com você. Não, Deus vai falar, claro. Deus vai falar, mas Ele vai confirmar isso aqui nas vidas. Aleluia. É nas vidas que estão debaixo da direção de verdade desse rei que nós estamos apontando. E que vai na contramão dessa cultura que está aí fora. Você já parou para pensar o que está rolando nos dias de hoje no nosso país, no nosso Brasil? Irmãos, é o pessoal que não está nem aí com o futuro da nossa nação. Essa é a verdade. Não sei se você está percebendo a bagunça que nós estamos vivendo agora. Claro que todo mundo está no meio desse Titanic afundando. E que não tem solução a médio e curto prazo, mas de jeito nenhum. Se falarem é mentira, porque esse governo que assumiu interinamente é tão corrupto quanto o anterior, e os dois grupos estão brigando, não é pelo bem do país, é pelo bem dos seus próprios interesses e do seu próprio grupo. Ninguém está lutando pelo Brasil. E aí a gente fica brigando no Facebook quando alguém fala que é de um grupo ou do outro. Né? Alguns já estão até excluindo, né, de convidar para ir na igreja pregar tal pregador falou tal coisa, o outro falou tal coisa. Quando, gente, é muito mais grave e sério. Nós estamos vivendo dias difíceis. E aí, se o amor não é visto no seu tweet, no seu Facebook, já começa ali com, sabe, uma agressividade nas palavras, só porque o seu ponto de vista ele não foi de acordo com uma outra pessoa. Não, a gente está quebrando a cara da nossa vida em Deus. Uma cilada cibernética, se a gente pode falar disso, maligna aí, quando você vê, você já está dentro. Por causa da nossa precipitação. Basta ver os escândalos que estão surgindo e vem surgindo dia após dia, a partir daqueles que se dão o nome de povo de Deus. Mas a gente está falando que estamos debaixo do rei. Mas é um rei que não vem com esse poder triunfalista. É um rei que vem para se colocar no teu lugar. É um rei que é confirmado por dar a sua vida em favor de mim, pecador, cara ruim como eu, mas ele se entregou por mim. E eu quero tornar esse evangelho de amor e de salvação em um evangelho de conquista, de poder. Aí a gente fala, Santo André será do Senhor Jesus. Mas que Santo André será do Senhor Jesus? Para quê? Para ter prefeito crente? E as secretarias fazendo o dia da Bíblia nas escolas?
O que isso traz de transformação na vida das pessoas? Estou falando uma coisa assim que parece que não traz justiça, não traz amor, não traz um coração quebrantado, que nem hoje de manhã a gente vai ligar a televisão, tem uma besteira que faz no domingo de manhã. Aí a gente fez de manhã para ver aquela notícia desse atentado na boate gay, lá nos Estados Unidos. E vai ter um fariseu ainda, chamado de crente, que o cara vai colocar algum tweet, não, eles pagaram com as suas vidas pelo pecado cristão. Vai ver. Vai ter uns caras que não vai ter uma palavra de dor, de famílias que estão lutadas nos dias de hoje, de gente que está indo para o inferno sem Cristo. E a gente não pode se alegrar disso, porque a mão de Deus que pesou. Não, para com isso. Deixa esse julgamento com Deus, mas entra com compaixão, com amor. Se você tem uma pessoa hoje perdendo a sua vida e não derramar lágrimas por essa pessoa, só porque ela não é igual a você, só porque ela não tem estilo de vida que você, só porque ela também não segue o seu Deus. Que mensagem de amor é essa que a gente tem para compartilhar nos dias de hoje? Se esse choro, esse lamento pela perda não começar pela casa de Deus, para aqueles que são do Senhor. Não estou falando para você concordar ou confirmar a forma de vida de fulano, ciclano, doutor. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre vidas que são a imagem de Deus. Aleluia. É muito sério, irmãos, porque hoje talvez você passa por algumas notícias, mas lógico, todo dia está terrível. Antes você pensava que era só o da tela que tinha notícia ruim, que você evitava, mas agora você vai para o jornal, qualquer jornal que você abre ou vai escutar um pouquinho. Já parou para pensar um pouquinho sobre isso? A ênfase de notícias pesadas que a gente está recebendo todo dia. Não são dias difíceis. É o dia mau que estamos passando. E aí a gente está aqui nesse tempo de adoração a Deus, de louvor ao Senhor. Amém? É bom. Mas hoje é uma palavra, desculpe. É um dos dias que eu estou falando com os irmãos, e eu penso nessa semana, aí algumas coisas vão mudando conforme a gente está, algumas coisas vão acontecendo no nosso dia a dia. E aí eu estou terminando agora a mensagem, uma mensagem bem direta, estou terminando agora para podermos orar, eu só vou continuar lendo Efésios aqui, mas eu preciso continuar falando sobre o amor de Deus, essa graça gratuita de Deus, mas para a gente entender essa graça, essa mensagem de salvação, desse contexto de perdição que estamos vivendo, irmãos. O mundo está perdido. É por isso que quando você sair desse espaço aqui, eu considero sadio, seguro, nossas crianças estão lá no Kids, a gente espera que nenhum mal aconteça aqui no nosso meio, a gente sempre presta atenção em tudo que está acontecendo. Mas quando a gente está aqui, é um momento, sim, bacana, gostoso, legal. A segundona está aí. A segundona está nos esperando. A realidade da vida está nos esperando na segunda-feira, na terça. E a gente não está vivendo numa goma de vidro protegida, sabe? Como se nada pudesse nos atingir. Não, a Bíblia fala sobre algumas coisas que o diabo não pode fazer qualquer coisa com as nossas vidas. Mas isso não nos dá o direito de aí querer nós sabermos o que Deus está fazendo, porque a gente é limitado para entender os propósitos de Deus. Nós somos limitados para entendermos essa dimensão da soberania de Deus. É por isso que há tanto debate teológico que nunca vai chegar uma... Nossa, já passou a reforma, século XVI. Calvino, Lutero, Zwingli e outros, que você talvez nem nunca ouviu falar o nome, já debateram muitas e muitas vezes. Aí você espera que a tua classe da escola bíblica dominical defina as respostas de predestinação, livre-arbítrio e outras coisas. Não vai ter solução para essas coisas complicadas, mas deixa na soberania do Senhor. Deixa nas mãos dele e vamos, esse momento chamado agora, essa dimensão física, temporal que nós estamos vivendo, como é que é o caminho? Crendo nesse Deus que Deus põe todas as coisas debaixo dos seus pés. Tem muita coisa que eu não compreendo e eu reconheço, Senhor, sou limitado, mas o Senhor não é.
Eu não tenho todas as coisas debaixo do meu pé. É o Senhor quem tem. É o Senhor quem tem o controle. Eu não tenho o controle. É Deus quem tem o controle. É nessa dimensão que a gente se perde às vezes. Porque alguns querem falar sobre a perda do controle de Deus sobre o mundo. Não. Quem tem o controle é Deus. Quem está perdido sou eu. E eu só vou ser encontrado se estiver em Cristo. É quando eu estou fora do meu olhar para Cristo que eu fico perdidão. Porque a gente leva bordoada, leva algumas situações aqui. E aí, se a gente olhar para a nossa situação temporal, você perde alguém querido, como nós ouvimos um testemunho aqui sobre isso, você vai se perder no tempo, você vai se perder naquela circunstância, porque vai vir uma circunstância que aparentemente ela é terrível, mas você continuar olhando para Senhor, Senhor, esse momento aqui eu não entendo. Eu não entendo porque quando eu olho para a minha família, para o meu background familiar, é uma bagunça. É por isso que eu acabo sendo essa bagunça também no dia de hoje. E eu vou reproduzir isso, de repente, para os meus filhos, para as minhas filhas. Se eu colocar o coração debaixo do senhorio de Cristo, de fato, eu falar, Senhor, teu santo nome. Vou terminar de tempo, senão vou me estender aqui. Eu quero orar com a igreja. Versículo 7 de Efésios, capítulo 1. Nele, Cristo, nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Glória a Deus. Vou terminar em 13 e 14 aqui, que é onde temos esperança aqui afirmada. Quando vocês ouviram, creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Glória a Deus. Irmão, você pode estar no UTI do hospital hoje, como está o pastor Edson ainda passando por alguns exames, e aí você está perdido lá, naquela situação, não entende muito bem o que está acontecendo, mas a sua vida está em Cristo, você está selado pelo Espírito Santo de Deus, e a tua vida vai ter um propósito no final, que é para a glória de Deus. A gente está passando aqui uma insegurança econômica terrível, talvez a tua família é uma dessas atingidas por dias difíceis, dias que você não sabe o dia de amanhã de fato, mas a nossa oração é que você fique firme, recebendo inclusive o socorro através de irmãos queridos em Cristo, que vão querer olhar em amor para a tua vida e ser a presença de Deus nesse dia difícil. Então não tenha orgulho nesse dia, mas receba em amor o socorro que vem através de outras pessoas. Mas talvez você está passando por um corredor bem estreito, que você não está vendo direito o que vai dar, mas você está em Cristo. Lá no final, a palavra de Deus diz que a nossa vida em Cristo vai trazer louvor para a glória de Deus. Porque se você está em Cristo, é nele que a história toda está convergindo. É nele que todas as coisas estão indo em direção. Pode vir próximo presidente, ou uma outra mulher presidente de novo, voltar Dilma, sair de fato, cair tudo nesse ano, e o Brasil ficar, perdido. Mas a nossa esperança continua sendo Cristo. A nossa mensagem para os nossos irmãos, porque agora está sendo um momento muito oportuno, o pessoal está perdido sem esperança. É momento de falar de Cristo. É um momento de Cristo se manifestar na nossa vida.
no nosso momento, na nossa família, na nossa casa. E aí você está perturbado porque você continua olhando para o momento. Você está perturbado porque você fica olhando para o seu problemão, o seu agora, a sua solução, a sua saída. Quando você esquece que há uma história maior. Não é para menosprezar a tua dor, mas é a partir dela trazer redenção, trazer conserto do Senhor. E essa história se transformar num milagre de Deus. Essa história traz a sua história de vida. Contar com Cristo. Glória a Deus. Estar com Cristo. Estava ouvindo uma mensagem do pastor Francis Chan essa semana, uma conferência aqui em Vancouver, e estava assistindo online uma mensagem. Ele estava falando sobre essa ausência de uma teologia do sofrimento. Porque hoje a gente tem uma teologia da vitória, da conquista. E esquece que a gente é mais do que isso. A história, a vida é mais do que isso. Basta conversar com nossos irmãos anciãos que estão no nosso meio aqui, com muito respeito, para aprender dessas histórias. A gente tem uma geração hoje dentro da igreja que não aprende a caminhar com os mais anciãos da igreja. E tantas histórias dentro da própria igreja que a gente tem que aprender das lutas. Porque hoje você vê alguns caixotes chamados igreja, mas não tem nem dimensão de tanta história que já foi vivida ali. Tanta luta, tanta dor, tantos choros, tantas lágrimas, mas também quantas vitórias, quantas alegrias, quantos renovos de Deus, quantos recomeços de Deus. A gente precisa aprender. Por isso que essa riqueza na variedade de pessoas e de famílias, uma comunidade em Cristo Jesus. Por isso que hoje é um dia de não olhar apenas para a sua própria história, mas coloca a tua história a partir da história do teu irmão que está do teu lado. Irmãos, aqui a gente tem gente que está vendo de tudo quanto é situação. Gente que passou por divórcio, gente que perdeu filho, gente que está passando agora talvez por um processo de abandono de alguma área da sua vida. A gente tem gente aqui que conseguiu uma promoção, gente que se formou agora. A gente tem aquelas pessoas frustradas com decisões que levaram para algo que se estragou na tua história. Mas esse texto, que é o que nós estamos vendo, o texto que a gente está estudando é para apontar para o verdadeiro rei, para o verdadeiro Senhor da história. Então olha para a história com A maiúsculo. Olha para um Deus que tem todas as coisas debaixo de sua mão. E se você estiver em Cristo, você está selado com esse Espírito Santo, que é a sua promessa, a sua certeza. A sua certeza não estão nas coisas que são passageiras. A sua certeza não são as coisas que são palpáveis e tocáveis. Não, a sua certeza é dar com fé nesse Jesus que promete que um dia irá buscar a sua igreja. Glória a Deus. É interessante que ele vai buscar, e aqueles que já morreram, aqueles que já estão no Senhor, são os que subirão primeiro. São os que se encontrarão com o Senhor em primeiro lugar. E é nisso que está a nossa esperança também. Porque senão, irmão, vai passando, sem propósito, não. Tem propósito, mas é um propósito que está ligado à eternidade. É um propósito que não está ligado agora apenas nesse ano de 2016, é muito mais sério do que isso. Então minha oração hoje é que você coloque sua vida para convergir para Cristo, para que a tua história tenha esse propósito ligado com o Senhor. Vamos fechar o nosso olhos agora, um momento de oração. Deus.